bem-estar animal. Quais são as práticas que você pode adotar aí na sua fazenda para aumentar a produtividade leiteira, além de proporcionar melhor qualidade de vida aos seus animais? É sobre isso que a gente começa esse domingão, recebendo aqui no estúdio do Ouro Fino em Campo o Roberto Arana, que é coordenador da divisão agropecuária Zilabeg e também médico veterinário. Falei o nome correto da empresa, Roberto? Juliana, tá falou. Certo. Bom dia. Bom dia, muito obrigada pela sua presença aqui no Ouro Fino em Campo. Bom, numa fazenda leiteira, o produtor já investiu tudo em sanidade, em genética, em nutrição. Qual que é o próximo passo que ele pode dar ali para melhorar os índices e também melhorar a qualidade de vida dos animais? Ok. Primeiro, bom dia, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês no programa Ouro Fino em Campo. Eu acho que assim, Juliana, a gente chegou num ponto em que o desenvolvimento tecnológico para as questões da nutrição, da reprodução, da genética e da saúde estão muito evoluídos e, claro, todo o investimento que foi feito nesse sentido. Mas, para mim, 25 anos de janela trabalhando com gado, fica evidente que a gente tem uma nova fronteira agora, que é efetivamente a do bem-estar animal. E dentro, né, o bem-estar animal, onde eu vi muita afinidade pela minha história profissional também, é a ambiência e o conforto térmico, principalmente no gado de leite, a gente sabe, principalmente para o holandês, né, uma raça europeia que tem e é muito sensível a isso, para que a gente pudesse, a partir daí, levar uma condição que evite o estresse para os animais, porque a partir da prevenção do estresse que a gente vai conseguir a melhoria dos resultados produtivos. Bom, a gente visita fazendas pelo Brasil inteiro. Eu sei que o calor é um fator que pode estressar os animais. Existem outros também que podem contribuir para isso? Sim, sem dúvida nenhuma. O calor, especificamente no caso do leite, e pela sensibilidade das raças europeias, né, o holandês, o Jersey, maiormente que a gente usa, eles são susceptíveis efetivamente à temperatura. Mas a gente tem que cuidar outras questões que também influenciam muito o bem-estar do animal. Por exemplo, o dimensionamento correto da área onde eles vão ficar. Seja isso feito a pasto, ou seja confinado, e claro, quando a gente confina os animais, e hoje a gente vê o composto de Barney, né, como uma opção excelente para isso, nós vamos ter que cuidar taxas de lotação, que são importantes, e nós vamos ter que, a partir daí, tomar outros cuidados que são relativos também à higiene do lugar, à limpeza, a remoção e troca de cama. Então, aí que entra a questão do ambiente que você está falando. Exatamente, porque a ideia é essa, né? A gente poder tirar o animal do campo, tirar o animal do pasto, trazer esse animal para debaixo de um ambiente onde você controle minimamente, principalmente a questão de temperatura. Umidade é muito difícil de a gente controlar em sistema aberto, mas a temperatura que a gente possa interferir, sistemas de ventilação estão aí para isso, para que esse animal, debaixo do nosso cuidado, né, possa não sofrer tanto a influência do clima e possa, a partir daí também, ter outras vantagens, como, por exemplo, o controle do carrapato, que é fundamental e imprescindível para a produção de leite e que, num ambiente estabulado, onde os animais estão confinados, a gente consegue controlar com muita facilidade. Então, aí vem a ambiência, né, contribuindo para a produção. Muito legal. A gente ainda vai falar no programa de hoje sobre o controle de carrapato, mas antes, existem algumas doenças que são corriqueiras no rebanho leiteiro. Doenças de casco, doenças respiratórias, a mastite. O bem-estar, proporcionar uma melhor ambiência, evitar o estresse térmico do animal, contribuem também para controlar esse tipo de doença? Sem dúvida, Juliana. Assim, vamos imaginar que, como no ser humano, o que mais predispõe o animal a ficar doente é o estresse. Isso suprime o sistema imunológico, na gente é a mesma coisa. Sim. E os animais, a partir daí, têm dificuldade de se defender daquilo que seria o normal do ambiente deles. Então, vamos imaginar que os animais, quando estão a campo, em ambiente
externo, eles vão ter que lutar mais com as intempéries do clima, mas muito menos com as questões de contaminação, porque o próprio rodízio de piquetes e a incidência do sol ajuda muito a gente a manter o ambiente controlado. Mas quando a gente confia nos animais para ter uma ambiência melhor e um controle mais efetivo sobre essas questões, inclusive climáticas e tal, a gente vai ter um outro tipo de problema, que é dejetos, né, contaminando a área onde os animais estão e que pode, se você não fizer a lição de casa certinha, ser, ao invés de uma solução, um problema, principalmente para as questões de mastite ambiental, quando o animal deita, por exemplo, numa cama saturada de contaminação e possa se contaminar. Então a gente imagina assim, composto de Barney, que é embaixo do galpão com uma cama que é de matéria orgânica, em geral maravalha ou até casca de arroz, o pessoal tem usado, e isso pode ser muito bom para a saúde dos animais e para a ambiência. Se você tiver, por exemplo, um bom sistema de ventilação que mantenha a cama seca e que você possa virar ela com frequência, 1 ou 2 vezes por dia, para que ao ventilar diminua a umidade e com isso a gente controle a contaminação. E aí você vai ter um ambiente excelente que vai diminuir inclusive os índices de doença. Com certeza. Bom, o Roberto já deu então alguns caminhos para você poder evitar a mastite aí no seu rebanho com relação a bem-estar animal. A gente retoma o bate-papo com o Roberto Arana, que está participando hoje do nosso programa, compartilhando todo o conhecimento em bem-estar animal. A gente viu uma reportagem agora que fala sobre o controle de carrapato em gado de corte, mas a gente sabe que esse parasita é um problema no leite também, então o bem-estar pode ajudar, inclusive, a controlar esse problema? Sem dúvida, Juliana. Assim, seguramente o carrapato é uma das causas de maior prejuízo na produção de leite no Brasil. A gente em clima tropical tem essa questão, né, de controlar mesmo. É um trabalho que deve ser feito preventivo sempre. Mas eu acho que a partir do momento que a gente começa a olhar para a ambiência e nesse aspecto, seja a pasto, ou seja dentro de uma condição confinada, dar o melhor para o animal, nós vamos seguramente ter uma redução significativa desse parasita. Em regime confinado, nós estamos muito tranquilos com relação a isso, porque as larvas que possam até acometer o animal caem na cama e não conseguem dali proliferar, ou seja, o controle é feito pelo próprio ambiente, que é uma vantagem enorme, considerando inclusive que a gente tem que respeitar questões quando você vai usar produtos para combate, que restringem leite, que podem gerar, apesar de ser uma solução, algum prejuízo para o fazendeiro. Então, o controle ambiental nesse aspecto, né, confinando o animal, e aí vale o freestall também, né, a mesma condição, seguramente vai trazer vantagens inúmeras para o bolso do produtor. Isso. Bom, agora vamos falar então de estrutura. O que o produtor pode fazer? Você já falou do compost barn, você já falou também dos ventiladores que a gente vê muito sendo usados também a campo. Você trabalha numa empresa, né, que é a Zilabeg, que pode proporcionar essa estrutura para os produtores, para os fazendeiros do nosso país, né? Isso, Juliana. A gente representa aqui no Brasil uma empresa alemã, na verdade não representamos, somos a filial alemã aqui no Brasil, e temos um produto que é muito inovador e que vai de encontro a essa questão especificamente do conforto térmico, né? São ventiladores que trazem uma tecnologia única no Brasil, nós não temos nenhum tipo de similar nacional, onde os motores elétricos, que basicamente é o que compõe um ventilador, são inteligentes. Eles carregam uma placa eletrônica que recebem comandos de automação. Esse, sem dúvida nenhuma, é o futuro das propriedades, né? Onde a gente vai cada vez mais delegando a responsabilidade à informática e aos programas para aquilo que é de rotina dentro da fazenda. Nesse caso, por exemplo, ligar e desligar ventiladores ou controlar a velocidade deles é fundamental para que a gente, primeiro, entregue exatamente a quantidade de vento que o animal precisa, seja no compost, onde ele vai estar passando o dia, ou ainda na sala de espera para a entrada da ordenha, ou na pista de alimentação, que são lugares muito bacanas de você ajudar o animal através de técnicas como, por exemplo, água e ventilação, para que aconteça a redução da temperatura corporal, que isso dá um apetite do animal, desestressa bastante
bastante, onde a gente consiga, a partir daí, entregar para o cliente exatamente a quantidade de vento que o ambiente onde ele está precisa. Para isso, a gente usa sensores de temperatura e umidade, sensor de presença, que permita que, quando você precisa do vento, ele se faça presente a partir da sensibilidade de uma automação, e você fique tranquilo sabendo que, seja de dia ou seja de noite, os animais vão estar recebendo exatamente a quantidade de vento que precisam e com o menor custo possível de consumo elétrico. Porque isso é fundamental, né, para a produção. Exato, principalmente numa época onde que se fala tanto em sustentabilidade. Agora, quem que está acompanhando o programa, como faz para falar contigo, então, para conhecer mais? Olha, nas mídias sociais, no Instagram e no Facebook, a gente tem uma página que eu faço as postagens e vou acompanhando a nossa rotina, que é Ambiência Animal e Conforto Térmico. Quem quiser seguir lá vai poder receber muita informação técnica. A gente faz questão ali de colocar o beabá da ambiência mesmo e dos sistemas de ventilação, ou também pelo celular, se quiserem via WhatsApp, que eu acho que é o melhor caminho, e o mais fácil é o 19 99425 1626. E a partir daí, a gente trocar figurinha, mandar muita informação, a gente tem foto, a gente tem vídeo, tem apresentação técnica, todo o material para vocês tomarem consciência do que é vento versus o que é consumo elétrico, porque é aí onde está residindo hoje o maior conflito, né, do que a gente entrega de solução, mas quanto isso custa, né? Exato. E é isso que a gente quer deixar claro, né, no sentido de ser sustentável, de ser econômico. A energia fotovoltaica está aí, né, e vai ser um aliado do produtor. E para isso você precisa consumir o mínimo possível de energia para ser sustentável. É isso que a gente quer. Exatamente. Bom, recado então está dado. Roberto, quero te agradecer pela presença aqui no nosso Ouro Fino em Campo. Até a próxima. Obrigado a todos.